Salve, salve pessoal, eu sou o Márcio e a gente está começando mais um Que Rato Talks, um podcast que nasceu a partir deste livro aqui de minha autoria, que eu me dei de presente quando eu fiz 50 anos, onde eu traço um paralelo entre perfis comportamentais, utilizo aí o rato branco e o rato cinza, mas se você quiser saber mais sobre isso, vai ter que comprar o livro. E agora esse projeto virou um projeto cultural que é 100% financiado pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes. E através da LIC, empresas como o Centro Universitário Brás Cubas, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes, a Cimivale, a Acibraf e o Cemitério Parque das Oliveiras podem patrocinar iniciativas como essa. E um alô especial também para os nossos apoiadores, que é o Pátio Shopping Urupema, o Açaí Ó Delícia, Ponto 4 Turismo e a Ponto 3 Produções Audiovisuais. Bom, o nosso convidado de hoje é um veterano de Mogi das Cruzes, apesar de não ser mogiano, né? Mas assim como eu já tenho cidadania. Seja muito bem-vindo, seu Bruno. Quiser dar suas saudações aqui para o nosso pessoal? Bom, boa tarde. Eu, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade aí de contar algumas histórias, né? Meu nome completo é Bruno Baratino. Eu vim para Mogi com meus pais, com 4 anos de idade, né? Daqui a pouco tenho 81 e tem um bocado de história aí. De formação, eu sou engenheiro mecânico. Trabalhei a maior parte da vida em empresas, em indústrias, né? Aqui e fora daqui, né? Fiquei bons anos em Minas Gerais e acabei voltando porque aqui estão as nossas raízes, né? E, enfim, resumidamente é isso. Depois tive uma oportunidade ainda em Mogi, que foi bastante interessante, que foi cuidar de uma incubadora de empresas de base tecnológica, e nisso fiquei 10 anos e depois disso acabei aposentando. E aí, meio que por obra do acaso, acabou surgindo a ideia de escrever alguma coisa. E agora a gente está nesse pé aí. Que legal. O senhor falou que teve uma incubadora, né? É o que hoje são as incubadoras de startup ou já é alguma coisa anterior a isso? Não, na realidade, deixa eu ver, a época, na realidade, no começo dos anos 2000, né? Ah, tá. Ainda nem tinha muito ventilado esse termo startup, né? Era mais... Não, o termo acabou, porque startup, na acepção da palavra, é partida. Partida. Eu, quando trabalhava em engenharia, em projetos lá, estabelecia-se o startup do projeto, entendeu? Então é partida, mas acabou traduzindo empresas nascentes no ramo da TI, da tecnologia, né? Mas para nós, startup era qualquer empresa nascente. E essa incubadora de Mogi, ela surgiu justamente em 2003 e foi inaugurada em 2004. E foi um período em que a Fiesp, o Sebrae, né, o Ciesp e as próprias prefeituras se interessaram e investiram muito em incubadoras, né? Só sobre, vamos dizer, sobre as asas da Fiesp, chegamos a 33 incubadoras no estado de São Paulo, né? Puxa vida. Enfim, todas essas incubadoras, elas eram um produto sempre de um consórcio, vamos dizer, entre a prefeitura local, o Fiesp, Ciesp e Sebrae. Entendeu? Assim como teve no Polo Digital aqui de Mogi. Exatamente. O Polo Digital de Mogi, na realidade, ele foi uma continuidade da incubadora. Que bacana. Porque a incubadora surgiu em 2004. Eu fiquei lá desde que eu entrei para a inauguração, era o prefeito então de Mogi, era o Jundiabe, né? E eu fiquei lá, houveram os 2 mandatos do Junge, né? A incubadora, na realidade, surge quando ele estava virando do primeiro para o segundo mandato, tá ok? E após isso, a incubadora sobreviveu como incubadora durante 10 anos praticamente, porque nós fomos de 2004 ao final de 2013, né? Exatamente 10 anos. O que aconteceu foi que a Fiesp, de repente, perdeu o interesse,
sabe-se lá, às vezes a coisa está muito mais ligada a interesses políticos do que efetivamente um propósito Fazer a coisa acontecer. de desenvolvimento, né? E tudo bem, a Fiesp perdeu o interesse, aí nós tivemos lá um período meio conturbado, mas conseguimos com que o CIETEC, que é uma incubadora até hoje dentro da USP, né, dentro da cidade universitária, era a mais importante incubadora, e eu acho que é até hoje, né? E o CIETEC acabou assumindo a incubadora de Mogi das Cruzes, né? E com isso nós fomos, isso foi em 2007, e com isso nós fomos até 2013. Aí realmente a prefeitura se desinteressou, o prefeito era Marcos Bertaioli, a prefeitura se desinteressou, o Ciesp, o Sebrae cortou a verba, Sim, entendeu? E mudam-se as não era, prioridades, né? não havia, tinha gente que pregava, mas não havia como fazer uma incubadora ser autossuficiente. Sim. Quem recorre a uma incubadora recorre Há buscando recursos, né? algum apoio, É. né? Então isso não foi possível e aí a incubadora encerrou as atividades. Eu saí do circuito, depois acabei aposentando, Entendi. tudo mais. E o que aconteceu? Quando o prefeito Caio entrou, né, ele se interessou em viabilizar, né, o que chamaram de polo digital, que na realidade seria uma incubadora, só que porém direcionada, focada em empresas de TI. O que eu acho extremamente válido, porque deveria ser assim em tese, né? Então, tudo bem. Aí o polo digital funcionou um período, né? E depois viria a acontecer o que eu não sei hoje como está, que é o hub, O Pipa Hub. né? E outra coisa, só complementando, é que ainda existe, obviamente, incubadoras, mas acabaram surgindo também o que passaram a chamar de aceleradoras, né? Isso. Então tem o Cubo, tem não sei qual Que são outra. empresas que veem potencial e acabam chamando os projetos. Nas aceleradoras, por trás tem banco, Sim. tem investidores pesados, tá? Então tem a turma que, diagnosticando assim um certo potencial, né? Aí arrisca mesmo. Exatamente. Apoiar. Eu perguntei para o senhor porque eu tive a experiência de ser incubado no polo digital até na gestão anterior ao do prefeito Caio, que foi do Marcos Melo, no polo digital. Na primeira turma de incubados, que era lá em César ainda. Em César, E a gente ficou um ano, a gente teve o apoio do Sebrae, foi bem interessante a experiência. Não, né? a proposta, em tese, é muito interessante, tanto né? é que a minha startup a gente conseguiu captar investimento, conseguiu evoluir, enfim. Eu disse da validade de foco nas incubadoras, por quê? Por exemplo, se você cria uma incubadora, vamos dizer, voltada para biotecnologia, você poderia criar uma série de recursos de uso comum. Sim. Para biotecnologia, percebe? Porque investimentos iniciais para um pequenininho, em termos de equipamento, de recurso, a coisa não é fácil, né? Se eu faço uma incubadora voltada para a área de eletrônica, basicamente, eu poderia criar recursos para eletrônica, entendeu? Quer dizer, o cara precisa de um determinado equipamento que é muito caro, ok, a incubadora poderia ter e mais de um poderia utilizar. Isso. Laboratórios comuns, de uso comum, coisa assim, né? A nossa era uma incubadora variada, então o negócio não era muito simples, porque tinha biotecnologia, tinha tecnologia da informação, tinha eletrônica, tinha telecomunicação. Quer dizer, chegou até projetos que deram... Tem, mas essa relação é que muita gente acha também que deveria, simplesmente todo mundo dar certo. E não é assim. A proporção, eu diria que é difícil estabelecer, mas na época que eu acompanhei foi muito interessante, porque foram poucos os que deram certo, mas o bacana é que os que deram certo estão até hoje. Deram bem certo. Entendeu? Né? Deram bem certo. Então, a proporção é pequena, mas havia um cálculo, até feito pelos especialistas do Sebrae, que dizia de uma relação entre
vamos dizer, se usasse o dólar como referência para cada real, vamos usar o nosso dinheiro, para cada real investido, qual seria o retorno, mesmo considerando que é uma tremenda minoria que realmente explode, né? Daria retorno. Entendeu? Por isso que tem muitos esses investidores anjo que apostam em 10 projetos, porque ele sabe que se um der, ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia quando se fala da área de tecnologia, né? Se um explodir, valeu a pena a vida. Valeu a pena, sem dúvida. Mas vamos lá, seu Bruno, vamos ao que interessa. Eu quero saber a história, porque só, quando a gente estava selecionando os autores para vir para cá, eu recebi um monte de gente falando, não, mas tem que chamar o Bruno Baratini, ele tá falando, ele tem um livro, ele vai lançar um livro e tal. Eu falei, puxa vida, como que é isso, né? E aí eu fui ver e achei demais esse negócio de que Mogi já foi uma referência no automobilismo. No kartismo, no né? Kartismo. Mas então, e como é que é isso? Olha, isso começa, na realidade, começa meio que ao acaso, né? Como eu disse, eu estava te dizendo antes da gente estar aqui sentado, né? Eu estava te dizendo que era o nosso esporte favorito em casa, né? Meu pai adorava, meu pai teve alguma experiência no automobilismo de turismo, né? Mas muito pouco. Eu digo, às vezes, não adianta quando a vida não conspira a favor, né? O destino não conspira a favor, não há o que fazer. Mas, enfim, a nossa leitura, o que acompanhávamos, tudo girava em torno de automobilismo e não era só automobilismo, era automobilismo, motociclismo, enfim, o que tivesse motor, né? Cheirasse gasolina e servisse para corrida, estava bom, né? Estava de bom tamanho. Mas aí já praticava aqui em Mogi isso tudo? Não, aqui em Mogi houveram umas experiências de automobilismo que meu pai participou, por quê? Porque o prefeito Valdemar Costa Filho, que marcou muito Mogi, né? Ele foi 4 vezes prefeito, ele era muito amigo do meu pai. Tá. E ele também era um fanático por corrida de automóvel. Ele tinha um irmão até que corria quase que profissionalmente, né? E Valdemar e meu pai eles eram super amigos, né? E ficavam de birra, às vezes, com alguma coisinha que envolvia automóvel e aquela competição. E no lançamento do Volkswagen no Brasil, do Fusquinha, né? Sim. Que foi a primeira coisa que chegou no Brasil, foi o Fusquinha e a Kombi. Certo. Né? E tudo vinha da Alemanha. E a Volkswagen, em 1950, final de 50 ou comecinho de 51, começou todo um programa de promoção da marca no Brasil. Quer dizer, eles estavam chegando e para que viemos e tudo mais. E não adianta, uma das coisas que chama atenção é corrida. Então a própria Volkswagen começou a organizar corridas onde só podiam participar Fusca. Né? E uma das cidades que foi, vamos dizer, premiada com essa iniciativa foi Mogi das Cruzes. Que legal. E aí a turma sabia que Valdemar gostava, que meu pai gostava, né? Meu pai chamava-se Carlos. E, bom, então vamos fazer uma corrida em Mogi. E a Volkswagen tinha um piloto que eles traziam, que era um piloto que foi contratado meio que assim como o piloto de divulgação da marca. Era um cara que já tinha participado de corridas importantes, inclusive no que era chamado lá Trampolim do Diabo, no Rio, que era a corrida da Gávea, né? Então, esse cidadão chamava-se, eu me lembro o nome dele, chamava-se Arthur Trolla. Tá bom. E houve a corrida e meu pai ganhou a corrida. Então tá bom, ganhou a corrida, mas para você ter uma ideia, o Fusquinha de 1951, ele era motorzinho 1200 e tinha 36 cavalos. Puxa, tá? Hoje um kart de competição da categoria Rotax tem kart preparado que vai chegar perto dos 50 cavalos. Tá? Na época que eu andava, chegava a 14 cavalos. Hoje, na maioria das categorias, passa de 20. No 2 tempos,
32 cavalos, então o Fusquinha tinha 36 cavalos. Mas essa foi a experiência. Depois, como teve uma certa repercussão em Mogi, em 54, meu pai organiza outra corrida e entra ele, entra Valdemar. Na rua. Na rua, sim? Na rua. Tem um circuito que era praticamente todo de terra. Que legal. Sabe a Avenida Capitão Manuel Ruth? Sei, conheço. Então, ia a Capitão... Saía ali de onde tem onde é a Pinacoteca, que ali nós estudávamos, né? Ali era o Colégio Estadual de Mogi, que depois virou Washington Luiz. Bom, saía dali, ia até onde termina a Capitão Manuel Rude, virava para o lado do Socorro, depois voltava pelo Socorro, passava na Igreja do Socorro, descia Ricardo Vilela, tá? E virava ali onde tinha a escola e a polícia militar hoje, né? E esse era o circuito, só que só era calçado, eu acho que um quarteirão ali em frente à polícia, um quarteirão da Ricardo Vilela e a transversal ali, que eu não me lembro agora qual é o nome dela, porque tem uma série de... Né? Tem Cândido Alvarenga, Cândido não sei o quê, Antônio Cândido, sei lá eu. Bom, mas então era isso. E depois, além dessa, ainda teve mais uma vez. Meu pai fazia parte, então, da Comissão Municipal do Esporte e gostava. E depois, em 57, surge o DKV no Brasil, as piruinhas DKV, né? E aí lá vai meu pai e o Valdemar a discutir se o Fusca andava mais que o DKV ou se o DKV andava mais que o Fusca. Então, como é que vamos tirar essa dúvida? Vamos organizar uma corrida. Mas as corridas eram organizadas corretamente, autorizadas pelas federações competentes da época, tá? Com uma infraestrutura bem feitinha, tudo direitinho. Então essas foram as experiências. Antes disso, em São Paulo, meu pai teve algumas experiências com motocicleta, mas muito pouco, né? Mais de tipo rally do que de corrida de velocidade. Sim. Bom, enfim, essa é a história do velho, né? E voltando para o kartismo e para a nossa história aí. O que aconteceu? Em 1964, eu fui para São Paulo. Fui estudar em São Paulo. Mogi ainda não tinha nenhuma escola de nível superior. E eu queria fazer engenharia mecânica, porque era o ambiente que eu vivia, era o que eu vivia discutindo, né? Então vamos lá. E fui para São Paulo. Né, terminei o colegial aqui, fui para São Paulo, tentei vestibular direto, não deu, fiz cursinho, entrei na faculdade, entrei na Mauá. Acabei optando pela Mauá, né? Eu queria muito a USP, não consegui, tudo bem. Consegui a Católica, a PUC, consegui a Mauá, preferi a Mauá. Bom, e aí em 64, voltando para cá, eu tinha um amigo, um espanhol, que infelizmente nós fizemos bons planos junto ainda em 22, mas ele faleceu em março de 23, ele tinha 4 anos a mais que eu de idade. E o Santiago, esse era o nome dele, né? Santiago Marban. E o Santiago ele veio para o Brasil com 18 anos de idade, uma mão na frente e outra atrás, tadinho, mas ele era brilhante como mecânico. E ele, desde garoto na Espanha, né? Isso tudo está contado no livro. Ele já estava metido com motocicleta e eu o conhecia, porque na época que eu era garoto, a minha primeira experiência foi uma motorizada, uma Leonete Java, e depois uma Vespa. Então foram as primeiras experiências motorizadas. E eu recorria sempre, porque o Santiago depois, ele veio parar em Mogi ao acaso, né? Mas aqui ficou, e depois de trabalhar um pouco em empresa, ele era realmente um empreendedor, porque ele resolveu montar uma oficina de motocicleta numa época em que haviam poucas motocicletas. Mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei conhecendo Santiago porque eu levava lá a minha motonetinha para ele arrumar quando precisava, tudo mais. E, enfim, em 64 eu volto um dia a Mogi, vou visitar o Santiago. E nessa visita, eu fui bater um papo com ele tinha uma oficininha que era aqui na chamada Avenida dos Bancos. Sim. Hoje, né?
E eu vejo em cima de uma bancada, para mim, um carrinho, mas um carrinho que eu achava que era um carrinho de brinquedo. Eu falei, ô, Santiago, o que você está fazendo? Eu falei, não, Bruno, isso aí é um kart. E o que é um kart, Santiago? Não, um kart é um negócio que está surgindo no Brasil, começou a se desenvolver, né? E é feito para corrida, é feito para molecada que quer ir para o automobilismo, né? Aí começar a praticar, tá. Eu falei, puta, que bacana. Aí a minha cabeça já começou, né? Eu quero um desse. Entendeu? E comento lá, fui para casa, não foi preciso mais que 5 minutos para o meu pai se animar. E aí formamos um trio pioneiro e ali começou a história, entendeu? Que bacana. E aí Santiago... Deu mandamento na carreira? Sim, o Santiago... a proposta foi, bom, meu pai de cara começou a correr atrás de amigos para formar alguma coisa, para construir uma pista e para criar um clube. Eu comecei a ser o elemento de ligação para trazer informação de São Paulo e vai na federação, volta, traz regulamento e o Santiago a construir os karts. O Santiago queria construir tudo, motor, tudo. Mas o custo de desenvolvimento de motor é um negócio meio complicado. O kart era muito simples na época, mas motor era muito complicado. Bom, o que nós fizemos? Uma vez que tivemos um certo nível de informação, mas nós não tínhamos a pista. E Mogi não tinha onde andar, porque kart precisava minimamente de asfalto. Ser asfaltado. Né? Mogi não tinha asfalto. Para te dizer, tinha. A rua aqui, a Rua Santana, que é aqui do lado, era asfaltada, mas horrível. A Francisco Franco era asfaltada, mas horrível. Meia dúzia de rua. Mas não, essas duas só. E o resto, estrada. Né? A estrada que saía para Salesópolis, a estrada que saía para São Paulo era paralelepípedo, né? Então, moral da história, Mogi não tinha onde andar. Tanto é que as primeiras experiências nós fizemos na Praça do Xangai. Tá? Na calçada, mas era com um kartzinho, aquele primeiro kart, que era um brinquedo mesmo, né? Não tinha condições mínimas de participar de corrida. Né? Bom, enfim, não tendo o kartódromo, enquanto continuou o desenvolvimento, nós regularizamos a vida e fomos correr fora. Daí eu fui o pioneiro, fui na frente de todo mundo. Em 1966. Em 1966, em janeiro, eu corri atrás de licença, parará. E logo atrás de mim vieram outros amigos, entende? Eu cito todos aí, né? E começamos a correr fora. Então, 66 e começo de 67, nós participamos de corrida oficial. Tudo que era corrida oficial fora de Mogi. Santos, São José dos Campos, Piracicaba, Capivari, Campinas, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto era o único kartódromo do estado de São Paulo. Entendeu? Que legal. Era o único kartódromo do estado de São Paulo. Então, e enquanto isso, depois de muita luta, né, conseguimos uma pista, né? Veio uma pista para Mogi, então. Não, nós fizemos a pista, conseguimos fazer a pista. Inclusive, o pitoresco, né, da história é que o DR, nós tínhamos um grande amigo no DR, o DR nos apoiava sempre, a prefeitura também apoiava, mas cacau, que era bom mesmo, e precisava cacau, né? Não tinha muito, nunca tinha, está sempre tudo difícil, papapá. Mas, enfim... O que aconteceu? Com a ajuda do DR, com boa vontade, com até a gente tentando pilotar a motoniveladora, que não é fácil, né? Acabamos fazendo uma pista que era exatamente embaixo da onde hoje é o Fórum de Mogi das Cruzes, ali em frente ao MC. Era ali a pista, então? Era ali, porque aquilo tudo... na medida que vai se mexendo aí nesse ambiente de histórico e literatura e tudo mais, todo mundo fica sabendo que aquela área toda chamava-se Chácara da Iaiá, né? Certo. Historicamente, sim. da tal Iaiá Melo Freire, Parari, Parará. Bom, e ali foi a pista que a gente conseguiu fazer.
e inauguramos em 67, em julho de 67. E independente de que não conseguimos complementar o que teria sido necessário, quer dizer, área mais de administração, banheiros adequados, enfim, né, uma estrutura toda em volta, e principalmente teríamos que ter priorizado, aí foi erro nosso mesmo, teríamos que ter priorizado o confinamento para poder regulamentar o uso. Porque senão fica tudo aberto, as coisas vão chegando mais perto. Não tinha cerca, não tinha nada. Então, pertinho de São Paulo, a turma vinha matar à vontade aqui. Para treinar, para desenvolver kart, para regular. Então, as categorias da época, todos os motores eram 2 tempos e escapamento aberto, né? Então, quando você punha 30 para acelerar ali, o nível de ruído era forte, né? E aí e também tem aquela história, né, Márcio? Toda vez que você começa alguma coisa, logo se formam 2 correntes, né? Uma corrente que apoia e uma corrente que é contra. Isso, eu acho que desde que o mundo é assim e vai continuar sendo. Exatamente. Entendeu? E aí começou uma corrente muito forte contra, né? Que até culminou logo no começo de 69. Eu paro minha história na inauguração, eu cito 69, mas eu paro a minha história na inauguração do cartódromo de Interlagos em 68, no final de 68. Por quê? Porque eu sabia, era óbvio, né? Eu vivia em São Paulo, porque estudava engenharia lá, formei meus amigos lá e tudo mais. Era óbvio que na hora que inaugurasse Interlagos, nós íamos ser jogados num segundo plano e não seríamos mais como é que diz, o morango da vez, a cereja da vez, no bolo, sei lá. Não, a gente tinha essa consciência e era óbvio, e de fato foi o que aconteceu. Foi todo mundo para Interlagos. Mas eu parei em Interlagos na inauguração, que foi em outubro de 68, mas também não só essa razão, mas a razão era que os custos estavam começando a ficar alto, a ficar pesado. E eu não tinha bala na agulha para fazer graça. Então, eu me considero assim. Tá bom, fui pioneiro em Mogi, me diverti, participei, corri, sofri 2 acidentes, entendeu? E tudo bem, valeu a pena, né? Valeu a pena e pronto, né? Não havia a mínima condição de continuar, tá? Você tem uma ideia, quando eu comecei, em 66, eu corri o ano inteiro com o mesmo motor. A turma de ponta já vinha para a pista com 2 motores, os que ganhavam corrida, né? Sim. Aqui em Mogi, todo mundo lembra, quando fala em piloto de kart, todo mundo lembra do Emerson. Mas não lembra do Emerson porque o que o Emerson fez na época, porque o que o Emerson fez depois, caramba. Sim. Lógico, é óbvio, o cara foi bicampeão mundial, né, de Fórmula 1 caramba, tem que ser lembrado. Então, quando eu falo às vezes com alguém, não, porque o kartismo, o Emerson vinha aqui, lógico, veio um monte de vezes, porque o Emerson corria de kart. Começou, entendeu? Aí, né? Ele era um kartista, uma pessoinha normal, eu me dei bem com ele na época, tive muitas vezes com ele. Ele era um cara super tranquilo, né? A gente tinha bom senso e sabia perceber que ele era um ponto fora da curva já. Era diferenciado, já se percebia que era diferenciado. E ele foi o cara que também, de uma maneira como pioneiro, mostrou para os outros brasileiros qual seria o caminho. Sim, na Europa. Ele foi meio que um incentivo, então, né? Então é isso. Então, pilotos. E aí... Vamos dar uma olhada nessa belezinha aqui. Com o Santiago, o que aconteceu? Eu combinei com ele eu fiz um álbum, na realidade, um álbum sem nenhuma pretensão, encadernado numa espiral, numa xerocopiadora. Por quê? Porque eu guardei um acervo muito grande de fotografia. Não, isso eu colei aí se precisar fazer alguma anotação, né?
a ideia seria o seguinte, eu fiz 2 cópias, uma para mim e uma para ele, entendeu? E fui levar para ele no final, como eu te disse, no final de 22, e aí ele ficou muito contente, ficou emocionado, tudo, e foi ali, numa reunião com ele, com uma pessoa que eu não sei quem é hoje, eu não saberia nem dizer, porque essa pessoa só chegou na conversa na empresa do Santiago, porque era um advogado que estava prestando um serviço para ele. E esse cidadão deu uma piruada assim e falou para mim, meu amigo, isso aí você devia fazer um livrinho, a história dá um livro. E tá bom, mas registrei, falei, não, mas não tenho pretensão, não sei nem se seria capaz de escrever e tudo. Tá bom. E ficou nisso. Daí eu procurei uma amiga que eu acredito que você conheça, o nome dela é Vanice Assas. Já ouvi dizer. Né? A Vanice está casada com o Paulo Costa, que também editou o livro, e a Vanice é jornalista, amiga de longa data. E aí eu levei para ela dar uma olhada e falei, ô Vanice, você acha que esse material dá um livro? E ela virou para mim assim e falou, olha, não é pegar isso aí, levar numa gráfica e mandar imprimir. Mas tem material, né? E ela que me deu assim a primeira orientação. E depois eu peguei um profissional, né? Sim. Que é essa Lopes e Ascioli, né? Que bacana. Essa foto aqui é no cartódromo ou não? É no cartódromo de Mogi. Olha que legal. É uma foto antiga, né? Recuperada, tudo é foto muito antiga. Deixa eu ver, essa também. Essa aqui, cartódromo de Mogi. Aqui, Pô, aqui é um livro de amigo história, meu. Né? Não, Isso bacana, é bacana. Aí eu varri aí, vamos dizer, de 64 até, como eu disse, até começo. Bom, cito 69, mas, né? Aí cito os amigos. Ó, você vê, esse que está levantando voo, que curiosamente, ó, é o Zeca Jafone, o pai do Felipe Jafone, desse que agora é comentarista e corre também de automóvel. Isso aqui foi em Cumbica, foi a primeira corrida oficial que eu fui, né? Então, aí no fim saiu o livrinho. E depois não, uma bela numa edição, né? Aí depois o Lobo também entrou na história. É mesmo? Né? Porque uns amigos aí acharam que, vamos fazer um lançamento. Eu falei, não, não tem lançamento, quer dar autógrafo, não sei o quê. Não tem que dar autógrafo, não tem lançamento. Não, vai numa livraria, vai no shopping, vai não sei aonde. Eu falei, se for para fazer alguma coisa, nós vamos fazer onde a gente gostava de estar. Tem que ser num cartódromo. Aí fomos ver lá, tem um cartódromo aqui em Mogi, um rental, né? Um cartódromo para kart de aluguel, mais do que tudo. E aí fomos lá, o rapaz também se interessou e tudo mais, e os amigos organizaram, né, Lobo? E aí foi muito legal. No fim, o dia lá do lançamento foi muito legal. E uma coisa puxa a outra, né? Aí começou a despertar, entrar em contato comigo, até de Criciúma, é sul de Santa Catarina, né? Aí é o poder da internet, né? Na medida que você começa a jogar na internet, me ligou um dos Estados Unidos, eu corri de kart em Mogi, moro nos Estados Unidos há tanto tempo, quero o teu livro, né? E aí um outro de Campinas agora, e depois, moral da história, tem um pessoal em Limeira que tem uma associação, hoje o presidente é um médico, e eu tive contato com ele, ele me falou, olha, Bruno, o meu pai correu em Mogi, e ele ainda conserva o kart dele funcionando, porque nós temos uma turma, uma vez por ano a gente faz um evento do kart histórico, entendeu? E já fica marcado, ele falou, nós queremos que você venha aqui fazer mais um relançamento do teu livro aí. Legal. Então vai ser em outubro agora, né? 24 e 25 de outubro, então a gente vai estar em Limeira. A associação deles chama-se Associação GP do Bem. Eles só fazem eventos beneficentes, né? E, então nós vamos estar lá. E aqui no livrinho também, falando em dedicar alguma coisa a alguém,
o que aconteceu? Homenagens, né? A minha mãe, lá pelo ano 80, se não me engano foi 85, ela fez um livro vamos dizer, de um livro de receita, que hoje seria gastronomia, um livro de gastronomia. Meu filho é da área, tá, de gastronomia. Mas a minha mãe fez e sem grandes pretensões também, ela acabou cobrindo o custo e dedicando o resultado. Ela mandou o resultado todo para aqui para o Lar Escola, não sei se você conhece, é ali perto, em frente ao velório, tem o tal de Lar Escola. E parte do resultado foi para o Lar Escola e parte do resultado ela mandou para a dona Carmen Prudente, em São Paulo, que foi uma das maiores batalhadoras, né? Inclusive culminou com a criação do Hospital do AC Camargo. Legal. Né? Eu acho E eu peguei e também fiz contato com uma amiga, que é amiga desde a época do ginasial, que é a dona Eugênia, né? Para mim é Eugênia, obviamente, né? E Eugênia também trabalha, Eugênia Tui, né? Mas o sobrenome de família dela era Eugênia Pinheiro Franco Lapem, né? E ela trabalha já, eu diria que há meio século, ela continuou o trabalho da mãe, né? E que ela cuida da entidade que leva o nome da mãe, né? Que é a Rede de Combate ao Câncer, Guiomar Pinheiro Franco, de Mogi das Cruzes, tá? Então também um pouco eu estou mandando para eles, tá certo? Eu acho bacana. Eu, assim, apesar do meu livro ter pouca expressão também, todo o lucro é direcionado para uma ONG também. E eu acho que assim, como a gente não vivo da literatura, por que não reverter, né? Então a gente deixa o livro aí para ser de legado, para ter o sem conteúdo. Dúvida, sem e dúvida, o lucro que der, a gente tenta fazer. Porque... mas o pitoresco da época da construção do kart, que eu pulei um pouquinho, só lembrando, porque uma parte é pitoresca, por quê? Porque o DR ajudou e a gente conseguiu fazer a terraplanagem, delimitar a pista, tudo direitinho, e o DR fez um primeiro asfaltamento com a tecnologia que eles tinham na época. Mas foi um caos, não funcionou. Para kart não funcionou, soltava pedrisco de monte. Pô, então estamos na estaca zero? Não estamos na estaca zero, mas precisamos fazer um asfalto viável, né? E meu pai era uma figura muito pitoresca, né? Meu pai era um cara assim, para ele tanto fazia ter que conversar com o presidente da República, como o ajudante, como mecânico. Não tem problema. A gente conversa com qualquer pessoa, se dá bem com qualquer pessoa. Aí meu pai falou assim, lembrou e falou assim, eu vou falar com o Vicente Mateus. Vicente Mateus era presidente do Corinthians. Né? Então, eu vou falar com o Vicente Mateus. Bom, se você não pedir alguma coisa para alguém... Não já tem, né? O não já tem. Então, vamos lá. E não é que ele foi lá e o seu Vicente Mateus ficou sensibilizado com a ideia. Ele falou, eu dou 1.000 metros de pista, com 6 de largura. Ele falou, dou o material colocado lá. Porque o Vicente Mateus tinha, aqui perto de Arujá, se não me engano, uma pedreira e uma usina de asfalto. Asfalto pré-usinado, que já era a tecnologia que se usa até hoje. Né? E assim foi. Aí ele mandava os basculantes com material e a turma do DR, então, né, só emprestou o rolo compressor e os operadores. Daí nós tínhamos um outro amigo que corria de kart na época, que tinha uma ligação com o Mogi, porque a mulher dele era prima de um médico daqui. Eu falo de um médico daqui que eu conheci, mas não conheci como sogro, porque ele morreu antes de eu casar com a filha dele. Eu casei com a filha, ele tinha 5 filhas, eu casei com a quarta. Né? Então, mas eu não o conheci como sogro, né? Porque ainda era moleque, nem imaginava isso tudo. E esse moço, que também já era kartista bom e tudo mais, o nome dele era Sérgio Bosco Rosas. Ele trabalhava numa grande construtora. Então ele arrumou emprestada a máquina básica que nós precisávamos, que era uma Barber Green, né, na época,
que é a máquina que espalha o pré-usinado, né? Vai deixando aquela camada e atrás só vem o rolo compressor e acabou, né? Que e aí legal. foi assim que conseguimos ter uma Olha aí, pista o Corinthians boa, né? ajudando o Mogi das Cruzes desde 1900 E a ligação com o Corinthians, né? Era porque também meu pai, quando veio para Mogi, veio para explorar um hotel, que era onde hoje é o NEC. Se você mexer com história aí, você vai ouvir falar de Estância dos Reis. Hotel Estância dos Reis. Pô, era uma propriedade, 76 mil metros quadrados, quer dizer, tinha 3 alqueires, tinha lago, tinha cavalo, tinha charrete, tinha... Era o que hoje a gente poderia dizer um tipo de um hotel... Não, um tipo de um hotel fazenda, sem grandes pretensões, muito simples, mas muito bem cuidado, né? E... houve um período, em 60, que o Corinthians, durante o Campeonato Paulista, pegou o hotel para concentrar. Então eles iam, jogavam e voltavam para cá. Iam, jogavam e voltavam para cá, né? E o seu pai cuidava desse hotel? E meu pai, eu cresci dentro desse hotel, tá? Porque a gente morava no hotel, né? E depois meu pai também, aí a propriedade foi vendida, meu pai não teve possibilidade de comprar a propriedade, ele tinha o fundo de negócio, né? Mas não conseguiu comprar a propriedade. Aí ele fez um outro restaurante em Mogi que marcou época, que era aqui em frente, o Urupema, né? É mesmo? Onde é o Banco Mercantil. Sim. O restaurante chamava-se Piatto d'Oro. E marcou época, foi um negócio muito bem feito. História pura. Né? E até outro dia eu brinquei com o seu Marcos Borestein, né? A gente é amigo desde jovem, né? E eles, teve um período que eles moraram aqui onde é o Urupema. No Brasil, não, era aqui. Não, era aqui. Não, a casa do pai dele era onde era o Banco do Brasil, tá? Eles chegaram a construir 2 casas gêmeas nesse quarteirão. Entendi. E outro dia eu até brinquei com ele, porque eu recuperei um plásticozinho do Piatto d'Oro que meu pai tinha mandado fazer para divulgação do restaurante, né? E eu mandei para ele e falei, pô, tempo bom, hein, seu Marco? Que a gente só tinha que atravessar a rua, né? Que porque barato. ele morava aqui em frente, né? Ô, seu Bruno, me fala uma coisa. Com tanta história, com tanta coisa que o senhor fez, o senhor conseguiu descobrir que rato é o senhor? Ah, rapaz, eu vou te dizer um negócio. Eu cheguei à conclusão que eu sou um cinza claro. Um cinza claro? Essa daí é nova, hein? Essa é boa. Não, mesmo? Sabe por quê? Não, mas é gozado, esse negócio é gozado. Poxa, eu fiquei pensando, né? Até hoje, quando respondi aquele questionário, tem aquela hora que diz, pô, fala aí da tua... se você tivesse que resumir tua vida, né? Pô, é muito difícil, porque eu sempre fui muito novidadeiro, né? Gostei de tudo, de moleque pratiquei um monte de coisa, esporte, uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra, né? Tinha uma certa facilidade por causa do biotipo, entendeu? Mas é muito difícil tudo isso. Uma coisa... Depois tinha uma outra pergunta que falava também... Ah, não, é essa, né? Que falava resumir a jornada numa única frase ou se isso fosse o título de um capítulo de um livro. Eu até escrevi ali, perfeccionismo atrapalha. Entendeu? Mas não seria bem isso. Se eu tivesse que escrever um livro mesmo, sobre mim mesmo, eu acho que ia se chamar Uma Vida de Ponta Cabeça. Isso entendeu? É totalmente rato cinza, né, pô? Não, eu acho que... Não, depois eu falei do cinza claro, porque o claro, pelo menos pelo que eu consegui captar, seria o disciplinado, exatamente. O racional... Planejador, pé no chão. Planejador, pé no chão, tudo mais. E o cinza... mais emocional, vamos dizer, porque vai da valsa, né? Depois vê, chama. Depois vamos ver. Depois ver. Vamos que vamos, né? Então, por isso que eu brinquei e falei que eu acho que eu seria um cinza claro. Por que eu falo dessa questão de ponta cabeça? Porque eu acho que eu fui muito racional, analisando hoje, né? É aquela tal história também. Sempre vem aquela pergunta, pô, você se arrepende
se você voltasse para trás, você faria a mesma coisa? Eu acho tudo isso utopia, porque, em primeiro lugar, se eu voltasse para trás, na acepção da palavra, eu voltaria com tudo, inclusive com a cabeça lá naquela época. E com a cabeça naquela época, talvez eu cometesse os mesmos erros e acertos, tá certo? Agora, muito bonito dizer, se eu voltasse atrás com a cabeça de hoje... Aí é fácil. Né? Aí parece que ficaria um pouco mais fácil. Assim mesmo, acho que não. Entendeu? Então, não sei, me passa pela cabeça que, na realidade, o que eu consigo pensar? Bom, em primeiro lugar, arrependimento, acho que é um sentimento que não agrega nada. Né? Porque vamos meio Ou que... se for para se arrepender, seja do que não fez, né? Sim, em princípio, né? sim. Você fez errado, mas você que aprendeu fez, com aquilo. Né? Mas, enfim, eu acho que arrependimento é um sentimento que não agrega nada. Até porque, vamos ser meio Spinoza e outros caras aí, e vamos dizer, não, é cantado em prosa e verso, mas é verdade. Pô, presente é presente, passado já foi, e futuro é uma possibilidade. Exatamente. Não é verdade? É. Então tá bom, estamos aqui agora, que legal, conversando, te conheci, bacana, conheci o Lobo já há alguns dias, né? E isso alimenta, né? Nos propicia projetar alguma coisa, exatamente. mas são possibilidades, né? Exatamente. Agora, voltando para trás, por que eu falo dessa questão do cinza claro, né? Porque houve uma época não, por isso que eu falei de ponta cabeça, caramba. Na realidade, eu cresci muito racional, de moleque, sabe? Muito era racional. Era meu, ninguém me mandou dizer deve ser assim ou deve ser assado, sabe? Muito racional, muito pé no chão, muito disciplinado, entendeu? Então a sua essência é um rato branco. Tá? Depois, uma hora, você começa a dar umas vaciladinhas, começa a dar umas voadas, tudo mais, né? Mas prevaleceu muito isso, entendeu? Eu, por exemplo, estou falando de mecânica, de carro, de não sei o quê. Teve uma época, logo que eu me formei, principalmente, que eu podia ter comprado um carro esporte. O que tinha na época no Brasil? Tinha o Puma, tinha o Interlagos, né, que a gente sonhava. Bom, mas por que eu nunca comprei um carro esporte? Porque eu me preocupava com o meio que eu vivia. Você está entendendo? É um negócio muito louco. Mas se eu tiver um carro esporte, só cabe um do meu lado. Pô, mas se eu precisar... Eu tinha avó viva. Né? Meus avós morreram todos no prazo de 1 ano, quando eu tinha 7 de idade. Sobrou uma avó, que era mãe do meu pai. Essa viveu até 91 anos, né? Então tinha minha avózinha, tinha minha mãe, eu dizia, pô, mas se eu sair, tiver que levar minha avó, tiver que levar minha mãe, pô, não tem onde pôr. Então, é um exemplo meio, não sei se chulo, mas é um exemplinho simples, mas de uma realidade, entendeu? Quer dizer, eu me preocupava muito com o meio. Está errado se preocupar com os outros? Por exemplo, eu me preocupava quando eu era moleque, cara, que eu te falei, vim para Mogi com 4 anos. Com 3 anos e meio, eu ficava meio indignado com a marmita do pedreiro, porque meu pai estava fazendo uma pequena reforma na casa que a gente morava em São Paulo, e eu via a marmita do pedreiro e eu ficava meio preocupado, porque nós tivemos épocas melhores, épocas piores, mas graças aos céus, fartura em termos de, né, da mesinha bonitinha e família de italiano, então se comia bem, tudo mais. Eu, pelo menos, não cheguei a perceber determinadas dificuldades que depois me foram contadas. Mas a marmita do pedreiro me incomodava. Que era fraquinha. Né? Então, não é altruísmo, não é querer ser melhor que ninguém. Pô, ninguém me mandou ser assim, eu também não escolhi, entendeu? E tanto é que eu falo com maior sinceridade, eu não dei certo como empresário. Eu dei certo trabalhando para terceiros. Me formei engenheiro, trabalhei em boas empresas, Tentei 2, 3 vezes ter negócio próprio,
Não rolou. Não rolou. Ok. No questionário tem uma pergunta que diz: tem um ponto da tua vida que... Ponto de virada. Um ponto de virada? Tem um ponto de virada que é um ponto que foi, mais do que tudo, causado pelo seguinte: em função até de talvez desses não conseguir determinadas coisas, e nem todos podem conseguir, comecei a ter alguns probleminhas de ordem emocional, né? Pô, frustração, escumbau, não sei o que lá. E uma vez eu recorri a um médico, que eu reputo até hoje, pô, é uma referência para mim. E conversando com ele, eu não andava bem, andava com uns problemas que você acaba metabolizando determinadas coisas, né? Então eu andava com os problemas de estômago, problemas não sei o quê. Tudo vem daqui, né? Mas tudo vem daqui, exatamente. E aí, numa consulta com esse cara, eu falei, sabe, a minha irmã falou que eu deveria ir para um psiquiatra. E ele virou para mim, aí eu até me senti bem, e eu conto isso não com falsa modéstia, mas foi o que eu ouvi na época. Foi a maneira, talvez, do cara de me falar. Ele falou assim, pô, te considero um cara inteligente, você não precisa ir para psiquiatra, não. E esse cara, eu reputo como realmente já disse, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida. Aí eu saí da consulta com uma receita. Mas em vez de ser uma receita para ir para a farmácia, era uma receita para ir para uma livraria. Opa! E essa é uma das grandes curiosidades da minha vida. Pô, eu saí com uma receita com uma indicação. 1, 2, 3. 3 títulos de livro. E o cara me disse o seguinte, eu vou dizer quem é o cara. Dr. Glauco De Lorenzi, tá? Ainda está clinicando, pelo menos até ontem estava. Né? Eu creio que sim. E eu vou nele, breve. Bom, e aí eram 3 títulos de livro. E o que ele me disse? Ele falou, olha, você vai comprar o primeiro. Leia o primeiro e depois volta aqui, nós vamos discutir o livro, parari, parará, e se você se identificar com esse primeiro, aí você vai ler o segundo e vai ler o terceiro, tá? Então tá bom. E eu lá fui para Livroeton, né? Que os mais antigos de Mogi sabem o que era. Era a única livraria que era livraria e disco, né? E vinil, né? Por Livroeton, né? Era música e literatura e tudo. Tá bom. Fui lá, comprei o tal dito cujo livro. Se você quiser saber qual foi, foi Siddhartha, do Hermann Hesse. Né? Hermann Hesse foi prêmio Nobel de Literatura em 1948, foi o cara que escreveu o Lobo da Steppe. Né? Bom, e eu peguei, comprei o Siddhartha e li o livro Siddhartha e, puta, brilhante. Né? Brilhante. E aí voltei lá no cara e aí conversamos, daí ele falou, então compra o segundo. O segundo livro era também do Hermann Hesse, era um livro, o título era Demian. Era um livro que era meio que uma sequência do primeiro, mas com outra ambientação, outro protagonista, tá? Quer dizer, o primeiro, o Siddhartha, é na Índia, é aquela coisa do Buda, né? Siddhartha seria Gautama. O Buda. E o Demian é a história de um menino já no ambiente da, se não me falha a memória, da Segunda Guerra Mundial na Europa. Daí li o segundo livro também, brilhante também, né? Então tá bom. E daí o terceiro livro é um livro altamente técnico que eu tenho até hoje. Ele pode ser lido, relido, consultado a hora que quiser. Ele vai ser sempre válido, aí já seria um livro mais pesado. O autor é o tal de Erich Fromm, que é um tremendo de um psicanalista também, né? E o livro chama-se O Medo à Liberdade, acraseado. Então, e
E foi aí, quer dizer, a partir daí... Legal a sensibilidade que ele teve de... Não vou te receitar um remédio, eu vou te receitar... Ele foi um psicólogo quase. A parte, não, o cara é brilhante até hoje, ele Bacana. pratica hipnotismo, o cara é... Ele fala e escreve 8 idiomas. Sabe? Uhum. Ele é de origem italiana, então ele fala italiano, ele fala francês, ele fala... Ele está preocupado hoje em dia porque ele tem um acervo de livro que ele não sabe o que vai ser se ele, a hora que ele deixar de existir. Ele tem 2 anos mais que eu de idade. E somos amigos desde o... O pai dele era delegado de polícia e veio para Mogi como delegado e foi assim que a família veio para Mogi, né? Enfim... Onde que eu estava? Desculpe. No doutor que no livro. Curou a sua quase depressão com recomendações ele, por de essa livro. questão de sensibilidade, até de me conhecer e tudo mais, não sei, deu esse estalo dos livros. E a partir dali eu repensei a minha vida e falei, bom, eu vou ser o que eu sou e o que eu posso ser. O que eu posso ser, porque eu cheguei à conclusão que eu vivi um período onde houve também uma certa contribuição externa em termos de cobrança, mas eu estava me cobrando excessivamente. E não adianta, isso eu digo até para o meu filho hoje. Meu filho tem uma empresa, está lutando para sobreviver por uma série de razões, mas está bem. E eu falo, você tem que pôr na balança, porque às vezes ele se queixa. Está valendo a pena, né? Você tem que pôr na balança se vale a pena em termos pessoais, pô, né? E eu, na época, então, o que fiz? Botei tudo na balança, falei, bom, eu acho que eu vou tocar a minha vida da maneira que eu entendo para que vim, né? E aí voltei, eu estava com um negócio próprio, consegui me desligar, montei uma estratégia para se desligar, fiz uma sociedade, depois saí da sociedade, o negócio continuou com o sócio, né? E eu voltei para a empresa, voltei a trabalhar. E dar um passo para trás também, não, né? Tá tudo bem. Não, lógico, e às vezes você precisa dar um passo para trás para tomar impulso, né? Exatamente. E esse momento difícil, o senhor encara como uma ratoeira da vida. Talvez foi entusiasmo, né? A gente às vezes, não, porque fulano fez, porque ciclano fez, né? Porque fulano às faz. Às vezes ir na onda, né? Mas não adianta, a gente bala meio que numa onda e às vezes não adianta. Pô, um tem uma característica, o outro tem outra característica. Por isso que é bom você se conhecer para você se enfiar nas jornadas certas, né? Entendeu? Sem dúvida. Mas uma ratoeira na vida, às vezes ela vem para te ensinar, né? O ideal é isso daí, né? O senhor se acha um super mouse para muitas pessoas ou não? Não. No sentido de ser referência? Não. Eu não sei até que ponto. Você vê, nós né, estamos conversando, e fora essa questão de livro, a gente está conversando num nível em que eu estou colocando, né, abertamente coisas que me aconteceram. Às vezes a gente fica na dúvida, sabe, se nesta vida, bom, principalmente no mundo dos negócios, né? Onde a maioria dos empresários tem no discurso padrão, não porque nós seremos ou somos transparentes, não são. Para com essa balela de transparência. Você pode até ser verdadeiro, porque ser verdadeiro não é a mesma coisa que ser transparente. Pô. Para pensar nisso que eu estou dizendo. Ser verdadeiro é até eu te dizer, eu não vou te falar tal coisa porque ou eu acho que você não está preparado para ouvir ou não é o momento. Você está entendendo? Eu estou sendo verdadeiro porque não adianta. Pô. Numa empresa, a cúpula ou a quem cabe dirigir uma empresa, ele não pode ser transparente na acepção da palavra. Ele não pode abrir de cima para baixo tudo o que lhe passa na cabeça. Porque na cabeça dele pode até fechar a empresa. E ele não pode criar um clima horroroso. Pelo contrário, ele tem que manter a empresa num clima bom, né? O pessoal dele motivado. Então,
transparência é só no discurso, perigoso, não é verdade? né? Às vezes, assim, bom, na situação, com a idade que eu estou hoje também, não estou muito preocupado, não, entendeu? Então, a gente comenta com a maior sinceridade, mas eu não acho que eu possa me arvorar ou me achar exemplo, ou qualquer coisa. Não, a única coisa que eu poderia dizer que eu prego, né, seria mais ou menos na linha do que você também tá tentando pôr para a moçada, né? Ó, perceba-se pelo menos, né? Entenda que não somos todos iguais, né? Aliás, teve um cara num seminário que falou que nós só éramos iguais na exata medida das nossas diferenças, né? É altamente filosófico, mas puro. é meio isso. É. Não há, né? Não, ninguém é igual a ninguém. Então, na realidade, é isso. Eu acho que, apesar de que de repente passa-se pela vida querendo se conhecer, né? E não é. E ainda bate alguma dúvida, né? Ô, seu Bruno, e o que Diz. você me fala dos ratos do futuro? Dessa moçada que está aí imersa na tecnologia e às vezes Eu não tá sei, muito rapaz. aí com... O que preocupa, eu acho que tem um momento do teu livro que você cita alguma coisa, vamos ver, eu vou falar, você fala se é verdade ou não. Que você cita alguma coisa sobre a importância de ler e de tomar cuidado com o que você tem disponível na internet. Exatamente. Puta, eu acho perfeito, porque o grande problema que eu vejo é o seguinte: na mesma medida que você tem de facilidades, né, através da internet, Para se a desenvolver. gente para pesquisar um negócio precisava livro, Barça, Eu ia na biblioteca para fazer né, trabalho de biblioteca escola. para fazer trabalho de escola. Hoje, puta, Tá na sua hoje a mão, turma né? está De todo fazendo com mundo. o chat GPT, É né? isso Não aí. está nem mais querendo pensar. Então, eu não sei até onde, né, essa, vamos dizer, essa participação maciça, ou melhor, não sei se é participação, mas enfim, esse acesso tão facilitado a tudo, né, está sendo benéfico ou prejudicial. Essa que é a grande dúvida. Porque também tem muita coisa que estão distribuindo para dar aquela nas pessoas, né? Deixar Não, eles sim. altamente consumistas. Lavagem e tal. cerebral é lavagem cerebral. É. Funciona, né? Funcionou N vezes no mundo e funciona. Então, e na internet, a internet não tem mais filtro, né, velho? Você abre aquele É o que negócio. eu falo para meus filhos, assim, procura seguir um caminho, estudar, porque tem tão pouca gente buscando se conhecer, e daqui a pouco vai ter muito pouca gente liderando. Porque, assim, até está escrito aqui que nunca foi tão fácil na história da humanidade você ter sucesso em relação às outras pessoas. Porque a maioria das pessoas não está buscando, né? Então, quem buscar, quem estiver buscando, vai sair na frente. Não, lógico, ficam essas máximas, né? Não, porque a inteligência artificial vai substituir. A inteligência artificial não vai substituir nada, porque, desculpe, eu sou muito na linha do Olha. Nicoleles, Sim, sabe? sim, conheço. Pô, não existe. Em primeiro lugar, se é artificial, não é inteligência. Eu vi Então, ele o falando termo, isso. o termo E a já está inteligência é relativo aos seres humanos, né? o Então- termo já está inadequado, entendeu? E opa, inteligência artificial, até certo ponto, comandada por um algoritmo, né, ela existe desde 1948, lá quando começaram os primeiros computadores, porque, pô, o computador, qualquer softwarezinho que tinha, ele já é um algoritmozinho, né? O que foi é que ao longo do tempo Potencializou, foi né? Lógico. expandindo e Eu acho que quem tem medo dessas coisas que vai trocar é quem não tá querendo se alinhar exatamente. com Então a tem atualidade. aquele que diz, né? A inteligência artificial não vai substituir você nas empresas. Quem vai substituir você são aqueles que souberem usar a inteligência artificial. Não é verdade? Exatamente, esse é o ponto. É mais ou menos óbvio, né? Então, agora me preocupa, sabe? Eu tenho um único neto. Que já A nasceu minha nessa filha era que... o meu neto tem 11 anos de idade, é extremamente bom aluno,
Eu diria até que ele é bem dotado, mesmo moleque. Escreve mal, não mal em termos de conteúdo. Letra. Letra. Mas a moçada toda. Porque assim. a moçada não sabe mais Não escrever. pratica. Às vezes eu assino um negócio e a pessoa diz para mim, nossa, como o senhor tem uma letra bonita. Eu falei, é que na minha época eu escrevia, Só né, tinha- filha? Tinha que escrever, verdade. né? E além do mais, fez curso de engenharia. Tinha que fazer Escrevia pra letra caramba. técnica, os cumbal, né? Então aprender letra técnica, letra de forma. Mas eu, voltando ao negócio do meu neto. Agora, meu neto, eu fico um pouco preocupado, porque é muito tempo de internet, tela, né? entendeu? Ele gosta de jogos, ele gosta muito de esporte, né? E entende a beça de esporte, até meu filho levou ele, porque, puta, ele ficou feliz agora há poucos dias que meu filho levou ele a assistir um jogo de futebol americano lá Que legal, lá na arena. Por quê? Porque ele tem o time de futebol americano que ele torce, ele conhece os times, ele conhece todas as regras do futebol americano, como é que funciona, como é que não funciona, quem é quem são os Isso é uma melhores facilidade jogadores. da tecnologia, né? né? O acesso que eles E têm. futebol, você pergunta para ele, eu pergunto, ô Frederico, quem é fulano? Ah, esse aí jogava no Liverpool, mas saiu, foi jogar não sei aonde, na Sabe Alemanha, entendeu? Pô, é um negócio de louco, mas me preocupa um pouco esse excesso de facilidade, até onde isso é bom ou até onde isso pode não ser bom. É, tudo no equilíbrio. É né? lógico que meu filho controla, né? Tinha um plano que não conseguiu realizar, porque a gente falava de celular. Não, Frederico só vai ter celular com 14 anos. Não tem como, né? Não. Porque daqui Agora a já pouco você quer já falar tem com o seu Frederico, você tem celular. que ter pra, né? Quando nós falamos de corrida de kart, voltando a um fato curioso, eu tenho ido frequentar um pouco, porque o filho de um amigo está correndo e agora inauguraram um kartódromo lindíssimo aqui em Arujá. Opa, não conheço. É um kartódromo que vai se tornar referência nacional, Bacana. porque ainda está só a pista pronta e mais um pouco da infraestrutura, mas estão continuando a trabalhar a todo vapor. Mas o que chama a atenção, e foi pena eu ter esquecido, Benedito, eu separei umas fotos para te mostrar, o que chama a atenção é que na época que eu corri de kart, precisava, para ir tirar a licença na federação, precisava ter 18 anos. Ou 16, mas daí tinha que ir com o pai. O pai junto para assinar. Né? Hoje, a primeira categoria é 6 a 8. 6 anos já pode pilotar? a 8. É a primeira categoria da molecada. E eu tirei umas fotos de uns moleques que você fala, pô, mas não é Eu falei pro meu filho, possível. ele vai ficar doido querendo, né? Molequinho assim, 6 anos de idade, Pilotando. sentando a bota. Eu entrei em contato com o cara aqui de Mogi, que eu queria levar meu filho, que ele é doido, mas não podia, porque só pode adulto lá. Aí ele ficou chateado pra caramba. Não, mas que idade tem teu filho? Tem 8. E não deixaram? Falaram Não, o que meu não neto podia. deixaram. Olha aí. 11. Ah, mas 11 anos, não sei. Mas falaram que era só X idade pra cima. Aí eu até Não, tava pra pode ser pesquisar que em São tenha Paulo. alguma regra. Deixaram naquele dia que nós Sim, estávamos que era lá da evento, festa, né? Mas eu vou procurar esse aí. Não, mas procura. Que o moleque vai Se quiser, nós vamos junto. Aí vai, né? Seu Bruno, Fala aí, meu querido. A gente tá quase chegando no final aqui. E todo mundo... Por eu falo para danar, Não, né? mas foi sensacional a nossa conversa. Ultimamente o pessoal eu tenho uns amigos, né, que são bem amigos, assim, bem chegados, e dizem, ô Bruno, você tem que falar menos. Não, mas não, aqui Você está pode falando falar. muito. Aqui todo mundo vem, deixa um presente, que é uma música para nossa playlist. E eu queria saber qual é a música que o senhor vai deixar para nós aqui, pra gente colocar na nossa lista. E agora? Puta, tem tanta música. Não. Qual que era a música que o senhor via para pegar essa velocidade aí quando começou? Olha, tem muita música, mas se eu tivesse agora que falar uma música que mexe comigo mesmo, Gonzaguinha, rapaz, Viver. Eu não sei se chama Viver, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Gosta dessa ou não? Não é essa. Não.
Eu não estou te ouvindo, eu não estou ouvindo. É essa. Essa mesmo. De ser um eterno aprendiz. Música adicionada com sucesso. Seu Bruno, foi um prazerzaço receber o senhor aqui. Eu queria que o senhor deixasse aí quais são os projetos, os próximos passos, que se tem alguma coisa né, no forno aí para sair. O senhor já deu uma palhinha que ia ter um livro aí. É. Não, essa questão de livro, só recapitulando o que eu falei da esposa desse amigo meu, a coisa surgiu, né, na época da pandemia. Ela me liga um dia e diz, escuta, eu tive uma ideia. Ela é pedagoga, professora, tudo mais, né? Eu falei, tive uma ideia, vamos escrever um livro a várias mãos? E eu falei, Solange, eu acho que eu não tenho nenhum caguete para escrever livro, né? Fazer relatório de engenharia, sim, mas escrever livro, não. Não, vamos. Ela falou assim, a regra é o seguinte, eu vou dar partida numa história, escrevo um trecho e te mando. Você lê o que eu escrevi e dá sequência na história. Eu falei, tá, então manda que eu vou tentar. E ela me mandou, e eu achei bacana a história, e me veio umas ideias na cabeça, eu peguei e dei uma sequência. Escrevi um trecho. Aí eu falei, e aí, Solange? Aí ela me falou, não, agora você manda para Regina. Regina é Regina Lúcia Moreira Gomes, mora em Mogi, foi minha colega de juventude e professora de português e tudo mais. Poetisa, já editou livro, daí eu mando para Regina. Mando para Regina, a Regina escreve um trecho, não muito grande, porém com um gancho muito inteligente, muito bacana, entendeu? Tá bom. E eu passei a ser o cara que passei a consolidar e Mas aí manda e voltou pra recebe. primeira. Não, aí da Regina nós mandamos para Maria Inês Melo Freire, que recentemente escreveu um livro sobre a família, a Casa da Vovó. Você já ouviu falar? Já ou não? ouviu falar. É muito simpático. E a Marinês também, professora de português. Aí a tal Marinês pega, lê o trecho todo e até ela passa um e-mail para mim e diz assim, nunca pensei que um engenheiro mecânico tivesse sensibilidade para escrever alguma coisa. Né? Brincando, é amiga também de longa data. E tá bom, e ela pegou e escreveu um trecho. O negócio ia para uma outra amiga nossa, que também morou em Mogi, atualmente mora em São Paulo. Mas essa seria a quinta pessoa, né? Roeu a corda. Aí eu falei, Solange, o negócio está empacado aqui. Aí eu falei, Solange, eu vou escrever mais um pedaço. Tomou gosto. Tomei gosto, escrevi mais um pedaço, parei, e aí eu queria que alguém continuasse. Aí me deu uma travada. Então, nós temos todo um trecho escrito. Tá. Né? Aí, há pouco tempo, conversando com o Chico Ornelas, eu falei, ô Chico, o que você acha de uma ideia maluca da gente lançar um livro inacabado? De propósito. O resto vai ser folha em branco e o prefácio ou a introdução vai ser um desafio. Pô, teste a sua capacidade como escritor, ou você tem vontade de se experimentar como escritor? Então, isso está em aberto. Nós estamos conversando sobre isso. Estou falando com você em primeira mão. Isso aí. Né? Aí eu conversei até com o rapaz que é o editor aqui, ele é jornalista também. E eu falei, Rogério, o que você acha de tal coisa? Ele falou, nunca vi. Aqui nunca vi. Mas é interessante. Mas ele falou assim, e eu falei, mas pode ser um negócio novo, né? Nós estamos falando de inovar, vamos arriscar uma bobagem aí, né? Porque o livro é só texto, não é um investimento muito alto, né? E nós poderíamos fazer uma obra inacabada de propósito. Podemos até deixar no fim da obra algumas possibilidades de roteiro. Dizer, olha... Sugestões, você poderia... sugestões de roteiro.
Entendeu, Marcelo? Então esse Que legal. tá no forno. E o do empreendedorismo também tá no forno, né? Que é o... O do empreendedorismo Qual que é era o o nome, baseado na crença lá do a coisa é simples, Coisa simples. entendeu? Que A legal. coisa é simples. O que eu queria também? Pô, fica aí a sugestão também. Se você se interessar, porque a coisa é simples, o livro em si, eu estou tentando desenvolver agora com mais um rapaz que ele seria um. Puta, eu não sei como definir. Ele é um designer gráfico, né? Mas ele é especialista em história de quadrinho, Ilustrador. naquele. Como chama aquele. Tem um tipo de história de quadrinho japonesa, Mangá? mangá. É isso mesmo. E ele é um carinha muito simplório, assim, muito tranquilo. Ele dá aula aqui numa escola de arte que é do Daniel Melo. Não sei se você já ouviu falar. Daniel Melo é pintor, né? Ele pintava acadêmico, né? Certo. E ele tem uma escola de arte, uma escola pequena, mas muito bacaninha. E lá eles têm aula de pintura acadêmica, tem aula de aquarela, tem aula para criança, tem aula para crianças especiais, entendeu? Eu tenho uma amiga que dá aula lá de perspectiva, entendeu? E o Júlio, que é esse moço, nós estamos trampando. A ideia chegou a ser de fazer o livro de empreendedorismo em quadrinho, Que é interessante, hein? que também é um negócio que eu ainda Que não vai vi, pegar o jovem, né? para pegar o Que jovem, fica com esse lance de entendeu? ler e tal. Mas depois falamos, não, mas fazer um livro inteiro em quadrinho vai ser meio complicado. Isso aqui. Então, nós estamos montando um livro ilustrado. Entendeu? Muito Quer dizer, vai bom. ter uns protagonistas, vai ter quem seria eu na história, vamos dizer, sem pretensão, mas meio que caricato, né? Como uma posição de consultor, entendeu? 2 jovens como interessados na questão do empreendedorismo, né? E nós estamos trabalhando essa ideia. Agora, eu estou aberto a alguma coisa que a gente pudesse fazer em termos virtuais. Olha aí, de Ou repente, né? gravar coisa, gravar curso, jogar na internet, isso aí, ó, Olha que estúdio bonito. aberto a sócios. Sócios, abra o jogo, não tem isso aí. segredo, não. Isso aí. Seu Entendeu? Bruno, foi um... Divido a coisa. Vamos Agora, conversar, é um negócio que é uma crença, porra, minha, né? Porque, na realidade, nós temos que fazer uma... Eu te falei que eu guardo algumas coisas de livro. Você já ouviu falar naquele negócio do cisne negro? Não, Não? não exatamente. É um libanês radicado nos Estados Unidos, não sei se nascido nos Estados Unidos, mas ele escreveu uns livros interessantes. Eu agora não me lembro exatamente do título do livro. Tá? Taleb Nassif Taleb, alguma coisa assim, o nome do cara. Mas o que ele explora? Num dos livros, ele explora um negócio muito interessante e que eu compactuo, que é o seguinte: vale a pena separar o conceito de complicado do conceito de complexo. Nos nossos dicionários, até certo ponto, tem alguma observação de que o complexo é mais ou menos que sinônimo, mas é mais que complicado. Alguns dizem. Complexo, ele... Né? Acho que, na minha entender, é mais difícil, mas é algo que tem a sua lógica. Mas o que o cara coloca, que a gente, depois que entende a proposta dele, fica muito claro, é o seguinte: o complicado, basicamente, é alguma coisa que você não conhece. Então, alguém pode olhar para um micro-ondas e dizer, puta, é complicado, esse negócio é complicado. Não faz ideia. Né? Tá bom, o cara que conhece o mecanismo todo do micro-ondas pega e te explica. Isso funciona assim, a emissão de ondas é assim. Blá, blá, blá. Se você entender, acabou. Deixou de ser complicado. Você vê a complexidade. Olha, não é fácil, mas é possível.
Eu não vou sair fazendo micro-ondas, mas entendi como aquilo funciona, deixou de ser complicado. Complexo, o cara coloca que é aquilo de difícil entendimento também, mas é onde entra a aleatoriedade. O que ele quer dizer com aleatoriedade? O micro-ondas, toda vez que você apertar o botão, ele vai emitir onda e vai fazer moléculas vibrarem e vai produzir calor por atrito. Esse é o princípio do micro-ondas. Ah, tudo bem. E toda vez que eu apertar botão, vai acontecer isso. Até pode ser que um dia eu aperte o botão e ele não funcione. É outro problema. Agora, ao efeito, a causa, né, e o resultado é sempre o mesmo. Tá? Isso pode ser complicado, se explicado, deixa de ser. O aleatório é aquilo que uma hora dá uma resposta, outra hora dá outra. Na eletrônica tem até defeitos que são classificados como defeito aleatório. Ah, sei lá, uma hora dá, outra hora não dá, entendeu? E ele explora esse negócio do aleatório mais do que tudo pelo que ele adquiriu de experiência no mercado de ações, entendeu? Mercado de ações é complicado? Mercado de ações é complexo, meu, porque nem sempre a mesma causa tem o mesmo resultado, né? Ou o mesmo efeito. Causa e efeito, a relação causa e efeito. E ele explora muito o negócio do cisne. Por quê? Cisne é branco, meu. Cisne preto é uma aleatoriedade. É algo que Me parece que recentemente alguns biólogos aí, os zootecnistas, sei lá eu, conseguiram, parece que uma classificação que estão tentando conseguir separar o preto como uma variedade, entendeu? Mas na realidade, cisne nunca foi preto, mas nasce um preto aleatoriamente de vez em quando. Por isso que ele pega o exemplo do cisne negro para trabalhar esse negócio da aleatoriedade, entendeu? Mas Eu vou ter que chamar o senhor aqui para um próximo episódio para a gente bater mais papo. Vamos lá, quando quiser a gente vai discutindo aí. Mas então a questão da coisa é simples, isso. A coisa é simples, porra. Basta conhecer, entendeu? Então o cara fala assim, nós tivemos experiências assim, era terrivelmente indigesto tratar com a vigilância sanitária, até hoje é. Sim. A minha filha fez arquitetura, se especializou em projetos de área de saúde, consequentemente se especializou em tratar com vigilância sanitária, né? E nós tivemos vários projetos da incubadora que foram até Brasília, né? Anvisa, né? Mas, é um bicho de 7 cabeças? Não, não é. É difícil. Por quê? Porque o Brasil é difícil para empreendedor. Sim. Não adianta achar que é bacaninha, porque não é bacaninha. Entendeu? Mas dá para entender e dá para fazer corretamente. E daí dá para brigar para ser aprovado, porque se você faz a coisa direito, você consegue aprovar. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. A coisa é fácil. Não, a coisa é simples. A coisa é simples. É verdade. Fácil não é. Bom, pessoal, a gente chegou no final desse nosso episódio, que foi um dos mais legais que eu gravei até agora. Desculpa. É verdade. E eu quero agradecer aqui mais uma vez aos nossos patrocinadores, que é o Centro Universitário Brás Cubas, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes, a Cimivale, a Cibraf e o Cemitério Parque das Oliveiras. Um agradecimento também para os apoiadores desse projeto, que é o Pátio Shopping Urupema, o Açaí Ó Delícia, a Ponto 4 Turismo e a Ponto 3 Produções Audiovisuais. Agradecer a nossa diretoria aqui, o Mr. Lobo. E é isso aí. Seu Bruno, o senhor curtiu ter vindo aqui, não? Eu curti um bocado. Curti porque gosto de... Bom, no fim gosto de falar, né? Falar, contar história, então, É isso daí. A origem ajuda, né? Eu acho que italiano é meio falante mesmo. É isso aí. Né? Aí, gente. Muito obrigado. Obrigado. Fui.